Você já se perguntou por que o Canadá precisa tanto de imigrantes? Calma lá, eu sei. Você deve estar aí pensando, Lúcia, por que esse discurso? Eu já ouvi que o Canadá está pensando em reduzir o número de imigrantes e tem até gente que pensa que a imigração vai acabar. Mas a conversa, ela não é bem assim. Então, não, a imigração não vai acabar. Não tem como a imigração no Canadá acabar. O Canadá, ele depende dos imigrantes. Então, independentemente da cultura, da nacionalidade que esteja vindo aqui para o Canadá, é isso que atualmente o Canadá realmente precisa de mão de obra para fazer a economia girar. E se as coisas não mudarem no país, esse cenário realmente tende a mudar significativamente nos próximos anos. Mudar, Lúcia? Como assim mudar? É a imigração aumentar cada vez mais. Lúcia, do que você está falando? Os canadenses não estão tendo filhos. Segundo o site de estatísticas do Canadá, entre os países mais desenvolvidos, o Canadá é um dos países com as menores taxas de fertilidade. Atualmente, essa taxa está em 1,2, ou seja, o casal que estiver tendo filhos sequer consegue o quê? Repor para a população eles mesmos. Ou seja, eles não estão tendo sequer 2 crianças para repor aquela família. E a idade média que essa mãe está tendo essa criança é de 31 anos. Ou seja, a maternidade está ficando cada vez mais para depois, a mulher está tendo filhos cada vez mais velha e também menos filhos. Com isso, a população canadense ela não está aumentando porque estão nascendo mais crianças dentro do país, mas sim o Canadá ele depende e o aumento da população atualmente, a gente nem está falando das próximas gerações, atualmente o aumento populacional ele depende da imigração. Mas pensa só, se atualmente o aumento populacional ele depende da imigração e que a imigração contribui fortemente para a economia do país, imagine você as próximas gerações. Se o cenário atual do Canadá é esse, imagine qual será o cenário daqui 10, 15, 20 anos, se as famílias continuarem não tendo filhos. Então, quando a gente fala de imigração, não é um assunto simplório, não é um assunto apenas que recai sobre a sua qualidade de vida, mas é um assunto extremamente importante sobre as próximas gerações. Então, quando você vê um vídeo, na internet falando que o canadense está saindo do Canadá, isso é muito mais significativo do que você imagina. O cenário atual da economia, ele é muito mais significativo do que você imagina, porque esse impacto, essas questões acabam afetando duramente no crescimento populacional do país. E se a economia já não anda boa das pernas, com menos gente significa o quê? Menos pagadores de impostos. Menos pagadores de impostos significa o quê? Que eles precisam atrair mais pessoas de fora e mais pessoas de fora significa o quê? Mais imigrantes. Então, quando nós falamos sobre o aumento populacional aqui do Canadá dos últimos anos e o impacto que isso teve em todo o país, especialmente no tocante da imigração, inclusive nós já fizemos um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado ele aqui para vocês, é só você clicar aqui no cantinho para você assistir esse vídeo, é extremamente importante que você entenda como que tudo isso funciona. E essas informações você encontra no site oficial do Canadá. Inclusive, sobre o aumento populacional, está aqui no site de estatísticas do Canadá, o site oficial de estatísticas do Canadá. O que ele diz? Desde o final de 2020, ou seja, na época da pandemia, todos esses gráficos demográficos, eles mudaram significativamente. E o que acontece? A taxa de fertilidade nas mulheres em 2022, ela registrou o menor valor. Isso em 2022, nós estamos em 2025 e a estatística já está mostrando que está ainda menor. Em 2022 foi de 1,33
por mulher. Já uma estatística mais atualizada de 2023, ela nos mostra que o número é de 1,26, ou seja, ano após ano, esses números eles estão caindo. E nesse site você consegue ver como que foi essa mudança ao longo dos anos. Desde ali de 1990, olha só como que estava a estatística, já estava baixa, 1,72, e atualmente está em 1,26. Isso nós estamos falando em um intervalo de 35 anos. Porém, as mudanças elas estão cada vez mais rápidas e as mulheres estão tendo menos filhos. E nesse gráfico, como vocês podem ver, ele mostra desde 1921 até 2022 como que foi essa mudança da taxa de fertilidade aqui no Canadá, e tem alguns números bem expressivos. Por exemplo, lá em 1921, a média era de 3,5. Lá em 1960, com a autorização da venda dos contraceptivos, estava cerca de 3,8. Teve uma queda drástica. E ali em 1969 teve a descriminalização do aborto e caiu mais ainda. Essa linha vermelha é a linha de substituição, ou seja, o mínimo que se espera que se tenha de nascimentos no país para que consiga se manter um número de habitantes. Só que desde 1970, mais ou menos, né, aproximadamente, que o Canadá ele está abaixo desta linha, ou seja, as mulheres não estão tendo filhos o suficiente para conseguir contribuir com este aumento populacional do país. Ou seja, mais do que nunca, o Canadá ele depende de imigrantes para continuar crescendo. Depende da imigração para a economia girar, para o país ter pagadores de impostos, para ter mão de obra qualificada. Então essa história de que o Canadá vai acabar com a imigração, com este cenário aqui, se este cenário aqui não mudar, se as mulheres não começarem a terem mais filhos, não vai mudar. O Canadá realmente vai depender da imigração para que o Canadá tenha um cenário mais próspero nos próximos anos. E isso não é uma exclusividade do Canadá. Países como Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, o próprio Brasil, são países que estão com a taxa baixa. Então, o cenário que nós estamos vendo aqui no Canadá pode ser que, se no próprio Brasil as coisas não mudarem, seja um cenário assim também. E nós estamos falando da próxima geração. Se nós não estamos substituindo a nós mesmos, falando de uma forma bem fria mesmo, se nós não estamos substituindo a nós mesmos, quem será a próxima geração? Então, se a mulher canadense não está substituindo a si mesma, quem vai ocupar o lugar dela em termos de economia? Quem que vai ser o próximo contribuinte, o pagador de imposto na próxima geração? Então, com isso, a gente acaba afetando temas ainda mais complexos, como a aposentadoria, por exemplo. Então perceba como que as coisas elas acabam se ligando. Ou seja, como assim a aposentadoria? Como que funciona o sistema previdenciário? Há um grupo que acaba contribuindo com o sistema previdenciário, é descontado lá do seu salário a sua previdência, e então este valor ele sustenta os aposentados, falando de uma forma bem simplista, o mais grosseiro que eu conseguiria te dizer, o mais grosseiro que eu conseguiria te explicar. Então, os trabalhadores, a classe trabalhadora que acaba recolhendo a aposentadoria, são essas pessoas que acabam o quê? Sustentando a aposentadoria das pessoas que já se aposentaram. Então, elas acabam recebendo esse valor. Só que se não tem classe trabalhadora que está contribuindo para a aposentadoria, adivinha só? Pois é, o sistema previdenciário ele é duramente afetado. Então, a gente pode ter uma mudança bem significativa no nosso futuro. E justamente por quê? Porque essa ordem que até então era dita como a certa, ela está sendo mudada, significativamente mudada. E esse é um assunto extremamente complexo, que eu estou tentando passar para vocês de uma forma muito simples mesmo, grosseira até, uma forma muito simplista.
E eu gostaria de levantar essa questão para vocês pesquisarem mais sobre isso, porque às vezes a pessoa cria um cenário ilusório em relação ao futuro, só que ela não percebe que as ações dela no presente que vão ditar o futuro. Então essa nossa escolha em não termos filhos vai nos afetar lá na frente, vai nos afetar no futuro. Ou então o sistema realmente vai ter que ser reorganizado para que o mundo funcione de uma forma diferente do que está sendo hoje. Lúcia, mas o que isso tem a ver com a imigração? Absolutamente tudo. Porque uma das questões que as pessoas acabam se levantando em relação à mudança de país é a aposentadoria. Uma das coisas que as pessoas acabam levantando nessa mudança de país é como que vai ser o mercado de trabalho. Outra coisa que as pessoas acabam pensando é como que vai ser a questão da residência permanente. Então, são decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa vida que vão afetar o nosso futuro. Isto posto, não tem como o Canadá acabar com a imigração. Neste cenário que estamos vendo aqui, cenários com números, que é do site oficial de estatísticas do Canadá, não tem como o Canadá não receber imigrantes, exceto se houver uma mudança drástica em relação ao sistema econômico, em relação à economia do Canadá, em relação ao mercado de trabalho. Mas no cenário atual do país, e que, conhecendo a política, nós sabemos que não vai ter uma mudança muito drástica em um futuro breve, é isso que vai acontecer. A imigração ela não tem como deixar de existir, porque o crescimento populacional do país ele depende disso. E só um dado curioso, e eu costumo dizer que realmente o Quebec é uma província mais família aqui no Canadá, foi uma das províncias com a maior taxa de natalidade. E isso porque eles expandiram as políticas relacionadas à família aqui no Canadá. E pasme você, uma delas, obviamente, é sobre a licença maternidade. Não é novidade que o Canadá realmente tem uma licença maternidade muito interessante, especialmente para você, mãe, que quer ficar com o seu filho em casa, quer cuidar do seu filho, ficar com seu filho durante um período maior do que é o período comum no Brasil. Inclusive, eu nem sei qual que é o período no Brasil, salvo engano, são 4 meses. Escrevam aí nos comentários qual que é a experiência de vocês em relação a isso, mas olha só, o que diz o site oficial? Que o Canadá aumentou substancialmente a licença maternidade, a licença paternidade ali no ano 2000, adicionando 25 semanas de parental leave para as existentes 10 semanas. Isso está no site de estatísticas do Canadá. É óbvio que durante esse período você não vai receber 100% do seu salário, mas é uma possibilidade, caso a mãe queira ficar mais tempo com o seu filho. E então o Quebec resolveu expandir o programa em 2006, se tornando a mais generosa província nesse sentido. E isso contribuiu e está contribuindo para o aumento da taxa de natalidade ali na província. Então é uma das províncias que realmente aumentou a taxa de natalidade. Mas por quê? Porque teve essa intervenção do governo dizendo, olha, a gente vai melhorar os benefícios para vocês, então se quiserem ter mais filhos, precisamos e estamos dando esse apoio a vocês. E só a título de curiosidade, o local com a maior taxa de natalidade aqui no Canadá é o território de Nunavut, com 2,48, em seguida vem Saskatchewan com 1,63, logo depois vem Manitoba com 1,52, Alberta com 1,41, Northwest Territories com 1,39, Quebec com 1,38, New Brunswick 1,24, olha como cai do Quebec para New Brunswick, depois vem Ontário com 1,22, Prince Edward Island com 1,16, depois Newfoundland e Labrador com 1,08, Nova Scotia 1,05, Yukon com 1,01 e British Columbia com 1. Então, British Columbia é a província com a menor taxa de fertilidade e Nunavut é o território com a maior taxa de fertilidade aqui do Canadá. Inclusive, na semana passada, a ministra da Imigração aqui do Canadá, ela publicou qual vai ser o plano dela em relação ao sistema de imigração aqui do Canadá. Então, se você quer que eu faça um vídeo em relação
relação a isso, já deixa o seu like neste vídeo, já comenta aqui, Lúcia, eu quero que você fale sobre isso, porque eu acho que é extremamente importante. Eu acho que muita gente acaba falando em relação à imigração, eu genuinamente acredito que poucos acabam acessando o site oficial para ver o que realmente os políticos estão falando em relação ao sistema de imigração, em relação à chegada dos novos imigrantes. E querendo ou não, são eles que ditam as políticas de imigração, as mudanças que estão acontecendo. Então, nos últimos anos, nós tivemos realmente algumas mudanças políticas que afetaram duramente o crescimento populacional do país e os resultados estão aí. Qualquer um consegue ver. Então, perceba como tudo acaba estando ligado e a importância que se tem em você ter conhecimento em relação a esses assuntos. E eu já quero te convidar para você participar da nossa Masterclass. Vai ser uma aula 100% online gratuita para você saber como montar um planejamento estratégico para você conseguir morar aqui no Canadá e ter mais qualidade de vida. Então, sim, muita coisa mudou na imigração e se você não sabe por onde começar o seu planejamento estratégico, eu já recomendo que você clique no link aqui embaixo e se inscreva nesta Masterclass. Vai ser na próxima segunda-feira, no dia 7 de julho, ao meio-dia, horário de Brasília. Já coloca um alarme aí no seu celular para você não perder esta Masterclass, que ali eu vou contar nos detalhes o que você pode fazer para você começar o seu planejamento estratégico e se blindar dessas loucuras aí que estão acontecendo na imigração aqui do Canadá. Então, se você quiser realmente construir um planejamento estratégico, você precisa se inscrever nesta Masterclass. Basta você colocar o seu e-mail e o seu WhatsApp, você vai ser direcionado para um grupo, você precisa estar nesse grupo, que é ali que a gente vai mandar o link para você assistir esta Masterclass. Não se esqueça, é no dia 7 de julho, ao meio-dia, horário de Brasília. E se você gosta de conteúdos assim, deixe também o seu like aqui no nosso vídeo, isso nos ajuda com que o YouTube compartilhe cada vez mais os nossos vídeos para as pessoas que têm interesse em morar aqui no Canadá e terem mais qualidade de vida. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever por aqui, tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nele que você se tornará um inscrito do nosso canal. Do lado tem um sininho, se você clicar nele você vai receber um alerta sempre que nós postarmos novos vídeos. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!